Olá, a paz do Senhor. Hoje veremos acerca da ressurreição do Senhor Jesus, das primícias, não é? Porque as primícias vão ressuscitar ainda na morte de Jesus. Quando Jesus morre, nós vamos ver isso no capítulo 27 de Mateus, versículo de número 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Estamos perdendo o foco aqui. Irmãos, esse assunto ele é muito intrigante, porque grande parte dos conhecedores da Bíblia, os chamados teólogos, eles afirmam que esse versículo aqui está errado, porque esse versículo coloca estes santos ressuscitando antes da ressurreição de Jesus e que eles não poderiam fazê-lo uma vez que o Senhor Jesus é o primeiro daquele que dorme dentre os mortos. Mas a Bíblia, irmãos, não erra. Ela é inerrante. As Sagradas Escrituras são inerrantes. Então, como explicar isso aqui? Ora, a palavra vai dizer que abriram-se os sepulcros, aqui no verso 52, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isso na hora da morte de Jesus Cristo. Por que isso acontece na hora da morte do Senhor Jesus Cristo? Por que eles ressuscitam então antes? Já que numa lógica não poderia acontecer isto. Ora, a primeira coisa de que se trata aqui é que o perdão do pecado deles, embora fossem santos, o texto sagrado os chama de santos, não é? Muitos corpos de santos. Embora fossem santos, todos eles tinham o pecado de Adão, que é um pecado que ele vai passar de descendência para descendência. E isto vai trazer vai fazer com que cumprisse o versículo bíblico que nós conhecemos em Romanos, capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, embora eles fossem santos, porque guardavam os preceitos da lei, esperavam o Senhor, eles tinham esse chamado pecado de Adão. O pecado que vai fazer com que a humanidade decaísse. Mas quando Jesus morre e diz está consumado, o que ele faz? Ele estava pagando o preço do pecado de todos eles, de toda a humanidade. Não somente a que estava viva perante a cruz assistindo aquela cena, como a vindoura, incluindo nós, como também a humanidade que já havia existido,
que eram estes santos e que, ou como vemos também em Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Meus irmãos, aquele ato de Jesus na cruz do Calvário, ele foi poderosíssimo, de forma que não, o salário do pecado é a morte. Nesse momento não me recordei onde está o versículo, está aqui em Romanos, mas não. O salário do pecado é a morte. Então por isso é que eles estavam mortos ali, presos à terra. O espírito havia voltado a Deus, eles eram santos. Mas o corpo, por causa do pecado, estava preso à matéria, preso à terra. Quando acontece o preço pago por Jesus na cruz do Calvário, e ele disse: está consumado, a terra se viu obrigada a soltá-los. Ela era a cadeia daqueles corpos. E não havia mais sentido continuar mantendo-os presos a ela, uma vez que o pagamento por eles já havia sido efetuado. Então, eles automaticamente se libertam ali da situação de presos à terra. Então, se você observar numa sequência em Mateus 27:50, e clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Aí, no verso 52, e abriram-se os sepulcros. Isso foi automático. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Por quê? Porque o preço foi pago. É como se a terra dissesse: olha, eu não tenho mais nada para fazer com vocês, não. Alguém pagou por vocês. E vejam que eram santos. Aí eles vão aparecer na Cidade Santa só depois da ressurreição deles, do Senhor Jesus, aleluia. Por quê? Porque estavam aguardando. Eles sabiam que não podiam ir lá antes. A expressão aqui que o cronista Mateus usa é muitos corpos de santos. Eu creio que pela natureza da coisa aqui foram todos os corpos de santos, não é? Eu entendo assim que todos quanto eram santos, em todas as partes do mundo que estivessem, eles foram ressurretos. Então você pega desde Adão, Abraão, Moisés, todos eles foram ressurretos. Mas aí entra o assunto lá, não é? Que muitos dizem: não, eles não podem ressuscitar antes de Jesus. Bom, aí nós vamos partir para o mistério. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos que dissemos e todos os santos, não é isso? Que guardaram a palavra do Senhor, assim como Israel guardou o concerto lá no Egito e foi livre das pragas que feriram o Egito, né? Então, isso é parte do mistério. Mas eu pergunto uma coisa: aqueles mortos que ressuscitaram ainda na morte de Jesus, portanto, ressuscitaram 3 dias antes de Jesus ressuscitar,
eles, se continuassem vivendo, eles continuariam existindo por quanto tempo? Porque eles ressuscitaram em corpos físicos. Aí é que está o grande mistério. E o próprio Senhor Jesus também ressuscitou em corpo físico. Quando ele aparece aos discípulos, os discípulos o conheceram, ainda que com alguma dificuldade, porque não criam que os mortos pudessem voltar à vida, mas eles o reconheceram. Mas há aqui um versículo também no capítulo 15, verso 53 de 1 Coríntios, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, os santos que ressuscitaram na morte de Jesus ressuscitaram em corpos físicos ainda sem a glorificação da incorruptibilidade. Eles estavam sujeitos a voltar a morrer, como morreu também Lázaro, como morreu também o filho da viúva de Naim. Porque, embora ressuscitaram, voltaram à vida, mas eles estavam ainda com o corpo corruptível. E assim estava também os santos que ressuscitaram por causa da ausência do pecado que fora pago na cruz do Calvário, e como o Senhor Jesus, que não tinha pecado, mas que também ressuscita com aquele mesmo corpo. Porém, 40 dias depois, o Senhor Jesus sobe aos céus. E nesta subida aos céus, ele recebe de novo o seu corpo incorruptível. Porque para descer para a terra, ele recebe corpo corruptível, que envelheceria, que cansaria, que os cabelos iriam ficar brancos se ele vivesse até a idade anciã. Então ele recebe esse corpo ao descer, mas ao voltar, ele recebe de novo o seu corpo incorruptível. Então aí ele se torna o primeiro. Por que ele se torna o primeiro? Porque ao subir, o seu corpo físico abatido, como ele havia recebido, recebe agora a glorificação dos céus, que faz com que o seu corpo se torne imortal, glorioso e incorruptível. Aí sim, meus irmãos, ele é o primeiro dentre os mortos a ressuscitar, porque agora a morte, ela não tem mais poder sobre ele. Os irmãos entenderam que ele é o primeiro a ressuscitar? Nós também sabemos que Jesus, ao longo de 40 dias, ele ficou aparecendo aos discípulos. Com quem que Jesus ficou nesses 40 dias? Não é isso? Ele ainda não havia subido ao Pai, ele subiu ao 40º dia. Então, antes do 40º dia, ele estava junto com os santos que ressuscitaram. Então, Jesus sobe ao céu, é glorificado, ele é revestido de incorruptibilidade. E depois os santos. Os santos não receberam esse corpo incorruptível na mesma hora que Jesus. Mas eles receberam também. Porque senão eles voltariam a morrer. Voltariam a envelhecer, a adoecer, ter problemas, não é? E morreriam de novo. Mas a morte não poderia mais passar por eles, porque o salário do pecado é a morte, e eles já não tinham mais pecado, o pecado deles havia sido consumado na cruz do Calvário. Então também eles subiriam ao céu, semelhante a Jesus,
não junto com o Senhor Jesus, nem no mesmo tempo. Eles iriam receber isso posteriormente. Meus irmãos, é um assunto maravilhoso, porém o vídeo está ficando longo. A paz do Senhor.